Muita gente também está interessada na economia mundial por causa dos ataques, né, dos Estados Unidos ao Irã, que aí gerou aumento do petróleo, vai reflete nos juros, queda da bolsa, dólar, etc. Como é que vocês veem o cenário atualmente internacional? Pode começar, Bruno. Vamos lá, eu gosto de fugir um pouco do tradicional, sabe? Do que aparece na grande mídia ali. Eu tento analisar os dados e fatores até um pouco mais técnicos para fugir um pouco do óbvio. Afinal de contas, nós que somos o mercado financeiro, eu não vou tomar mais decisões para mim ou para os meus clientes baseado na manchete da UOL, né? O UOL Globo, qualquer um que seja aqui, eu acho que não é nem criticando o meio, mas sim, cara, é muito raso, é muito vazio, falta muita informação, então eu gosto de ir além do óbvio, né? E eu não sei se você chegou a olhar, Luiz, você concorda comigo ou não, quando você olha, por exemplo, os contratos futuros de petróleo, quanto mais longos os contratos futuros, eles se aproximam de $80 o preço do barril. Quando você olha os mais curtos, eles estão nos patamares atuais ali de $100 e tudo mais. O que eu acho? O canal de Suez, o canal de... O Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz. Ele é extremamente relevante para o mundo todo. Assim como é também a ilha de Karg, que foi atacada agora pelos Estados Unidos. Mas, como ele é muito delicado para a economia mundial como um todo, inclusive para os Estados Unidos, que Donald Trump, desde o princípio, ele fala abertamente que quer um dólar mais fraco e juros mais baixos, petróleo mais alto significa mais inflação, significa taxa de juros mais alta e significa um dólar mais forte, ou seja, vai totalmente contra aquilo que ele quer. Dito isso, eu acho que a grande comunicação dele é justamente essa, como ele falou hoje de novo, que a guerra vai acabar em pouco tempo. Os contratos futuros de petróleo estão precificando um fim de uma guerra não tão longa. Claro que Donald Trump vai vir a público e vai falar que sempre ganhou a guerra. Mas aí o pouco importa esse ponto. Importa aqui no sentido que você volta para um patamar mais aceitável de preço de petróleo. Vamos lembrar também que a grande manchete que a gente vê fala que o petróleo assenta também o mundo acaba. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela foi para cima de $115. Né? Você sobrevive, cara. Vai mais inflação e não sei o que e tal. Eu acho que ele volta, deve se acomodar ali na casa dos $80. Não vejo essa guerra durando muito tempo. Não por nada, mas porque afeta todo mundo mesmo, inclusive os Estados Unidos. E em uma guerra onde todos perdem, em alguma forma você acha meios, né? A coleção de história do Brasil de Weinhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Você que entende muito mais de geopolítica, eu acho que a gente estaria aqui colocando o pezinho na piscina e dizer que a gente podia estar numa terceira guerra mundial, porque a Europa já entrou na guerra. Né? Os Estados Unidos lá, você vê a Rússia, você vê a China, você vê o Oriente Médio, você fala, o mundo todo está dentro da guerra. Né? Então eu acho que eles chegam num acordo, cada um vai ter a sua própria narrativa, mas o mais importante aqui para mim é o Estreito de Hormuz abrir, de fato, não ser minado, né, pelo Irã. E ao mesmo tempo, os Houthis não fecharam o estreito agora que começou a falar de Bab el-Mandeb, porque afinal de contas isso também é um importante meio de escoamento do petróleo. Eu acho que vai ter um grande acordão ali, porque daqui a pouco a gente vai entrar em Brasil, e esse grande acordão no sentido de não podemos fechar o Estreito de Hormuz e a ilha de Karg não pode ser completamente destruída, ela pode ser um meio ali até de, digamos, de negociação, e a gente vê esse petróleo se acomodando ali na casa de, sei lá, $80, $70, algo mais alto do que estava pré-guerra, mas também não próximo dos $100. Mas isso, vale lembrar que, e depois a gente faz esse link, que prejudica imensamente um governo populista em ano de reeleição aqui no Brasil. O quê? O petróleo? O petróleo é mais alto. Mas até a eleição não vai cair o preço, conforme você acabou de falar? Ao que parece, sim. Mas você também não tem a resposta imediata acabou a guerra. Acabou a guerra, você já tem vários lugares que foram bombardeados. Não é do dia para noite que você volta a retomada. E tudo isso tem consequências por uns meses. Quando você já tem um problema fiscal, ou seja, a gente tá andando numa corda bamba aí, né? E aí os juros não pode baixar, não é isso? Eu particularmente acho que cai, tá? Cai? Eu acho que cai agora, quarta-feira, acho que cai. Não nos Estados Unidos, eu acho que o Jerome Powell vai peitar o Trump, mas isso é achismo. Agora, no Brasil, eu acho que cai. Eu acho que tem... 0,25 começa aí. Eu acho. Todo corte começa sempre com 0,25, né? O que eu vejo que hoje o mundo tá tradando guerra, né? Os mercados estão tradando guerra. A questão é, o mercado põe em xeque, né? Se a guerra do Irã vai ser um Vietnã 2, né? Que nós tivemos aí, vai ser em 2 meses, durou anos e anos e anos. Existe o otimismo do Trump,
mas também aqui na Venezuela existe aí já investimentos retomando, então a oferta de petróleo aí começa, vendo a médio e longo prazo, o melhor cenário Trump, ele invade o Irã, cai o regime e começa lá um novo caso, e aqui na Venezuela começar, de fato, né, os Estados Unidos voltar a ter controle e principalmente investimentos na indústria de petróleo, aí esse cenário é queda. Mas enquanto isso existem dois desafios. Um é ele implantar isso na Venezuela, o outro ele vencer uma guerra do Irã, que hoje a gente... todo mundo falava que ia acabar a munição daqui 2 semanas. Já passou, os caras continuam... As análises são sempre furadas. Porque... Por isso que eu falei ir além da manchete. A China e a própria Rússia estão financiando, isso é fato, como os Estados Unidos têm financiado a Ucrânia desde o começo. Agora, pro ponto de vista de Brasil, é maravilhoso, porque a gente já está na Terceira Guerra Mundial, você pensar que daqui a pouco China invade Taiwan, Ucrânia contra e os Estados Unidos, que foi aí... Quem começou essa história foi a Rússia, né? Mas o Trump pegou... de fim do PT, né? Não, maravilhoso para macroeconomia, tá? Porque hoje ninguém vai dar bola do passaporte do cara. O cara tá com 2 guerras nas costas, o cara tá com... Você acha que o cara tá preocupado com o que o cara tá falando aqui macroeconomicamente? Por quê? Primeiro que o dólar, e nesse cenário hoje de mundo, o dólar vai se desvalorizar enquanto tiver Trump no governo. E meu medo é daqui 2 anos vir um outro democrata mais extremista e abrir os Estados Unidos para o islamismo, tá? A gente tem que colocar isso na... Vocês acham que o dólar vai continuar queda até quando? O dólar até queda. Quanto, melhor dizendo? Olha, tudo depende agora do cenário eleitoral, né? Com relação ao real ou com relação ao real? Real. Dólar real. Dólar real é para baixo. Eu vou te dar um dado. Esse fator, primeiro que segundo que o mundo em guerra, o Brasil continua aí a exportação pujante. De petróleo, o agro, aço, tudo. Vai a guerra, aço, tudo. Então, para o Brasil, esse cenário geopolítico é favorável, porque assim, primeiro que a gente não tem capacidade militar para tomar partido nenhum. E segundo que aqui é base para os dois lados numa eventual guerra mundial. Terceiro que assim, a gente tem capacidade de fazer a matéria-prima do mundo. Como a gente tem crescido no agro e pode ir para as outras indústrias. Então o cenário é de queda. Com juros a 15, 14, 75, continua vindo dinheiro porque o mundo vai sair do dólar. Que árabe hoje quer ter dinheiro nos Estados Unidos? Imagina esse cara acorda, as pessoas não levam isso em consideração. Um árabe, um russo, quem hoje tem dinheiro nos Estados Unidos acorda e fala: o que esse cara vai fazer com o meu dinheiro daqui a pouco? Então existe um movimento de sair dos Estados Unidos. Então, eles vão buscar outros mercados. Por que não vão para a Europa, que seria mais sólido que o Brasil? Tem alguns pontos importantes desse dólar aí. Vai para tudo que é lado. Tem um ponto importante do dólar, que até quanto você falou, eu acho que se você quiser passar vergonha, tente acertar o câmbio, né? E a gente viu lá atrás, na época, sei lá, um analista da XP que viralizou, você lembra? Falando que o dólar ia a 6, e depois foi a tanto, depois foi a 6,30. Cara, não é demérito dele, é questão de que o câmbio realmente é imprevisível. São vários conhecimentos que a gente não tem, ninguém tem, e é por isso que... Hayek Mises falava que uma economia socialista não funciona, porque são vários conhecimentos que nós não temos, ninguém tem, que você não consegue centralizar na mão de poucas pessoas para dizer o que vai acontecer. É simplesmente querer errar. Então, mas tem um cálculo que dá para você fazer, que é o seguinte: a cotação, é a razão do dólar para o real em poder de paridade de compra. E esse cálculo, segundo as estimativas técnicas do Banco Central, hoje seria mais ou menos 4,72 um dólar justo. Eu não gosto da palavra justo, mas esse é um cálculo de poder de paridade de compra. Só envolve o índice McDonald's ou não? É aquela linha. É aquela linha. Mas é verdade, é você pegar quanto que... o Black and Shows seria um Black and Shows do câmbio. Pode ser. Esse é o valor justo, mas o mercado é mercado. Exato. O mercado opera futuro. Mas você vai tentar achar ferramentas para tentar entender a realidade. Esse câmbio, entre aspas, justo, eu não gosto do justo, porque, de novo, os fatores são imponderáveis e eu não gosto do nome justo, mas ele seria 4,72. No histórico geral, você vê que em cenários de paz, não estou falando só paz de guerra ou paz petista, que o PT não traz paz nenhuma, né? Mas em cenários normais, você tem ali um dólar que normalmente é tradeado a 20% acima do poder de paridade de compra. Então, se ele é 4,72, o real ficaria na média 20% acima disso. Isso daria, sei lá, R$5, por exemplo. Tá? Mais ou menos isso? 5,60.
Não, 4,72 mais 20% dá quanto? 5,60. Não, dá 5,10. Não. 20, 10% dá 47 centavos. Ah, é verdade, você tem razão. 20% de 4,70 dá 96 centavos. 96. 95 centavos. Isso, então tá. E aí o que acontece? Quando você pega em cenários normais, seria mais ou menos isso. Quando você pega entradas de câmbio, entradas de dólar, como que o Luiz está falando, diferença de juros ou possibilidade de ou alternância de poder, você vê isso dando o mercado se ajustando, entrando fluxo e etc. Então o ponto é, ele poderia buscar os 4,72 que ainda supostamente estaria num câmbio previsível. Tá? Esse seria um algo mais, e repito a palavra que eu não gosto, justo. Então entendi. daria para mirar esse lado. Daria para mirar. Pode ir mais para baixo. Imaginemos que entre um cara e fala assim, não, agora reforma totalmente o mercado livre, abre a flexibilidade do mercado de trabalho. Pode ir mais no fluxo também. Que é o que eu já trabalho com o cenário que o Lula não ganha. O Bolsonaro pode não ganhar, mas o Lula não ganha. Hoje, pelo voto popular, o Lula já está liquidado. Tá, então, principalmente no cenário de combustível, que esse pico que já deu, já qualquer a gasolina que foi fato do Bolsonaro, a picanha, tudo que sobe tudo, né? Então, a inflação que não apareceu para o Lula no começo do mandato aparece no final, pro azar dele. Exato. Bom, basicamente é isso. Então eu acho que tem fluxo suficiente para entrar e para te perguntar, pô, por que você não entra por que o capital não vai para Europa? É outro mundo, Europa, né? Eu lembro dos últimos anos que eu morava lá, pô, quando a gente pegou, já contei essa história para você aqui, de pegar um táxi lá e o cara falou para mim assim, porra, vocês têm tudo no Brasil, mesmo a corrupção. Empreender no Brasil é muito mais fácil do que empreender aqui. Eu tava na Suíça ele falando isso. Porque você tem tudo pronto. Então, o problema causa oportunidade. Ele traz oportunidade. O Brasil é carregado de oportunidade. Então, você pode ter um capital, o capital que vai direcionado para mercados emergentes é completamente diferente do capital que vai direcionado para a Europa. Né? Por mais que seja, digamos, uma Europa ocidental, onde, sei lá, tem muito por fazer, Espanha, Portugal, que ainda tem menos problema que aqui, mas tem muito problema também. Então significa que o capital ele é direcionado. Agora, quando nós olhamos os pares emergentes do Brasil, você vai falar, pô, Rússia está em guerra, Turquia tem uma eterna inflação, apesar de ter reduzido agora, você tem uma inflação, você tem problemas institucionais muito mais sérios do que no Brasil, né? Você tem o México com problema com cartéis, com uma alta dependência para exportação para os Estados Unidos. E eu tava falando com um gringo, já passo a palavra semana passada, cara, que ele investe 2% do patrimônio dele aqui, desses grandes fundos lá de fora, que pra gente é muito e pra ele não é nada. Ele falou assim, cara, vocês se importam muito mais com o ruído do Lula do que nós aqui. O Lula governa o Brasil há 20 anos, cara. O Brasil é corrupto desde seu nascimento. Pra gente, a gente aperta um botão e vai e volta. Entendeu? Então, curioso ele falar isso. Curioso. A gente é muito mais seduzido pelos barulhos internos diários. É normal, nós moramos aqui. Ao passo que eles não. Eles olham o preço, olham o técnico e falam, beleza, o Itaú tá barato em dólar. Vou mandar fluxo, a Vale tá barato em dólar. Vamos mandar fluxo. Não aperta um botão e volta. Se perder, perdi 1% do meu patrimônio no fundo todo. Não é nada, entendeu? Até semana passada você tinha Dubai, podendo ser também ponto de paraíso financeiro e tudo mais. E lá levou um monte de missa. Quando você olha o mundo, né, para onde vai o dólar que sai dos Estados Unidos, aí você pega uma Europa envelhecida e contaminada. Há 10 anos atrás, o cara ia lá, Roman Abramovich, ia para Londres, morava lá, tudo mais, dando exemplo de muitos que Londres recebeu com dinheiro. Hoje você vai lá, o cara tá de Rolex na rua, estão roubando Rolex em Londres. O islamismo, né, se infiltrou na Europa, nessa parte social, e tem um lado econômico, que é um continente envelhecido, que aí está implorando para as pessoas abrirem negócios, fazerem, e ao mesmo tempo, aí quando você olha o mundo como um todo, existe o Brasil sim, que vão olhar para nós, que nós temos aí um fluxo grande, tá? Tanto na parte de capitais quanto na balança comercial, nesse cenário de guerra mundial, né, de uma pré-guerra mundial, que a gente vê o cenário praticamente... Agora encaixa aí no seu comentário, você falou que a China ia invadir Taiwan. Você acredita que a China vai invadir Taiwan? Hoje ela tem carta branca, porque o que os Estados Unidos vai falar, o que vão ouvir da ONU, o que vão falar... Então, para ele, assim, é questão de disposição de acordar e já, praticamente, eu acho que eles estão preparando, tá? Quais seriam os reflexos de para o Brasil e para o mundo, do ponto de vista
econômico. Para o Brasil, eu continuo falando que todos esses cenários é muito benéfico. Por quê? Porque quando você tem guerra, você tem aí, primeiro, embargos, sanções entre países, porque existe, né? Porque eles estão em conflito militar. Existe o lado que nós temos capacidade no agro, nós temos capacidade instalada na indústria de base. O Brasil sempre sempre teve, né? Você pegar desde as siderúrgicas, desde da própria Vale do Rio Doce, desde do petróleo. Então a gente, pro Brasil, ainda com uma taxa de juros que nesse patamar que venha para 12, aí o investidor global vê o mundo e vê o Brasil, vai vir dinheiro para o Brasil. Pode ter o Gagá, pode ter quem for, que vai vir dinheiro, porque o mercado é soberano. Porque o Brasil é soberano, né? A gente sabe disso. O Lula, tudo que taxou, tudo é limitado até um ponto. Tem uma hora que a população grita, que até o caso que a gente vai falar, que eu sempre falei, que o Master só aconteceu porque quem manda nesse país, o primeiro poder, é os grandes bancos. A gente chega lá. Só a gente vai chegar lá. Questão internacional. Primeiro, o Brasil... Bruno, se ele concorda se ele acha, né? Concorda, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Se a China vai invadir Taiwan, o que você acha? E emendar para vocês dois depois o acordo do Brasil, do Mercosul com a Europa. E os reflexos disso. Eu acho que ele tem carta branca, como o Luiz falou, mas eu acho que ela não tem necessidade agora de fazer. Então, eu acho que em meio a tamanhas divergências internacionais que está vivendo, e a China depende agora, em grande parte, desse petróleo que vem, apesar que o petróleo está chegando, né? Os navios iranianos estão passando pelo Estreito de Hormuz, estão chegando à China de qualquer maneira, né? Claro que não na mesma quantidade, mas está passando. Apesar dela estar sentindo razoavelmente menos do que isso, eu acho que não tem necessidade dela comprar essa briga agora, entendeu? Então, não vejo por que ela faria. De novo, é o que você falou, são coisas que a gente não consegue prever, mas acho que ela teria carta branca, teria condições para tal, mas não vejo motivo para ela fazer agora. O do Mercosul e a União Europeia, o acordo. Foi assinado por todo mundo. Foi assinado por todo mundo. Eu andei lendo bastante a respeito disso, inclusive nas linhas, nas entrelinhas ali da coisa. Mas pra gente resumir aqui, eu sou amplamente a favor de acordos de livre comércio, tá? Eu acho que favorece todo mundo. Quando nós olhamos os países mais avançados do mundo, eles são muito mais abertos ao internacional e o Brasil tá sempre na ponta de baixo, da metade para baixo de países mais fechados. Em relação comparativo a outros países. Então, não é à toa que os países mais ricos são os países que têm mais liberdade econômica, mais liberdade de imprensa, mais liberdade individual. São sempre os mesmos países que, consequentemente, têm as rendas per capita mais altas, os PIB per capita mais alto. Então, dito isso, eu sou amplamente a favor de acordos de livre comércio. Mas, na verdade, isso também... Apesar de ser um pezinho de livre comércio, ele está longe de ser um verdadeiro livre comércio. Você pega, por exemplo, muitas das linhas ali nas letrinhas pequenas que tem desse acordo, ele representa um percentual pequeno de produtos que são negociados entre o Brasil e a Europa. Você pega um percentual pequeno do que é exportado e esse sim tem livre comércio. Grande parte e pequeno, eu estou falando assim, coisa de determinados produtos, por exemplo, são 8% da exportação total, não tem impostos, o restante passa a ter imposto. Se você pega um imposto, por exemplo, uma taxa, que essa taxa está prejudicando demais aos agricultores europeus, eles têm a liberdade de voltar atrás no acordo. Então são várias pequenas entrelinhas, letras minúsculas, que favorece aos europeus nesse ponto. E aí me parece que, de novo, colocar um pezinho, faz sentido. E eu acho que guerras e receios e medos, elas te impulsionam para isso. Talvez esse acordo que estava parado há 20 e poucos anos não tivesse saído agora, né? E me parece também que o Lula quer assinar para ele, para puxar esses méritos do acordo de livre comércio, está 20 anos engavetado, vamos sair agora assinar. Mas, de novo, ele está longe de ser algo que de verdade beneficiará amplamente o Mercosul como um todo. Melhora, favorece, mas sempre uma atenção. Se prejudicou aos europeus ali, e a força da agricultura europeia é forte, você vê que eles param Paris, param Holanda, né? Eles simplesmente olham e falam, tá bom, então vamos voltar atrás. Você também pensa assim, Luiz, dessa abertura ser boa ainda que pequena, como ele falou, 8% só, eu estou surpreso. Da maioria dos produtos. Tem 8, tem 10, tem 12. Qualquer acordo comercial internacional para o Brasil sempre vai ser muito bom, porque a gente é muito mais ofertante nessa parte de base do que demanda, né?
Nossa necessidade é mais tecnologia, né? A gente importa mais produtos mais acabados, mas qualquer acordo comercial para o Brasil é muito bom sempre. Por quê? Porque a nossa economia, o agro aí que ganhou extrema relevância no PIB, é o principal beneficiário sempre de qualquer acordo. Mas isso aí não acaba prejudicando a economia brasileira de reverter a indústria fugir daqui, porque vira só uma coisa de agro? Como é que vocês pensam isso? Os países mais ricos, eles tendem a diminuir o percentual da indústria frente ao PIB. Né? Mas vai mais para serviço, não para agricultura. Exatamente, vai mais para serviço. Mas o Brasil é um país pobre. Só o José Dirceu vem a público com o microfone na mão aquela vez na Câmara e fala que o Brasil é um país rico. Mas o Brasil é um país pobre. É fadado ao fracasso, a indústria? Por quê? O médio industrial, o pequeno e médio industrial, com certeza, porque a gente chegou num ponto do custo Brasil ser tão grande que a hora que você pega as margens da cadeia, né, das cadeias da indústria, você vê que acabou. Acabou. Hoje o Haddad mesmo critica o devedor costumaz. Infelizmente, o industrial pequeno, médio e até o grande, né, industrial no Brasil, ele roda a caixa não pagando imposto. Por quê? Porque não fecha a conta na cadeia. Se você for colocar agora a questão do 5-2, eu sou a favor de alguns casos, mas você quebra os outros casos, principalmente a indústria que já vem. Hoje, uma margem de uma indústria, você colocar no regime de competência os números, 8% com custo de capital alto, é negativo. Então, o cara lá, ele sobrevive como? Ele vai declarar, não vai pagar imposto, vai pedalar, e vai rolando, porque vai tomando... Alguém vai financiar a vida do industrial, porque todos que eu conheço, se não estão em RJ, estão aí com sérios problemas financeiros, não querem abrir RJ por algum ponto. Infelizmente, o setor produtivo no Brasil, tanto a indústria como o comércio, é fadado ao fracasso. Quem dera se o problema da indústria fosse só abrir a economia para exportação do agro ou de outras coisas, para a gente poder ter aqui produtos melhores e mais baratos, que não é o que acontece, né? E pelo contrário, e além disso, a indústria já está sempre... desde o Fernando Henrique, eu acho que foi abandonado o pequeno e médio industrial no Brasil. A gente não vê nem incentivo para produzir mais o pequeno e médio. Uma coisa montadora, vem a BID, vem o outro, vem o TikTok. Aí existe um foco de investimento. Mas o incentivo para a indústria no Brasil, infelizmente, acabou. O Brasil vive uma desindustrialização muito grande e sucateamento. Você vê aí, né? O Guedes falava muito disso, né? Guedes falava muito disso. Só que ele não conseguiu corrigir isso, né? Falou lá, ou são não problemas deu tempo, estruturais, né? Não dá para corrigir. E aí teve pandemia no meio. Aí depois teve o auge da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia. É só bomba atrás de bomba. E muito interessante, até o vídeo que eu vou fazer amanhã... E a mão de obra. O Instituto Fiscal Independente do Senado fez um comparativo agora de todos os ministros da Fazenda desde o começo dos anos 2000. E, o Guedes ganhou em quase todos os conceitos. Ele perdeu em colchão de liquidez, porque teve que usar para pagar na pandemia. Sim. Ele ganhou em todos os conceitos de todos os ministros da Fazenda que tivemos no século. Mesmo tendo uma pandemia e mesmo isso aqui não tem a ver com defesa de governo Bolsonaro, tem a ver com defesa de ideias e números, analisados números. Instituto Fiscal Independente do Senado. Ele analisa dívida líquida, dívida bruta, ele analisou colchão de liquidez, ele analisou quais foram os outros conceitos? Déficit primário e o déficit nominal. Tudo melhorou com ele. Tudo melhorou. Então é impressionante, os números mostram isso, entendeu? E ele falava muito bem nesse negócio da desindustrialização como um todo. Então quando você fala de, ele não conseguiu melhorar, de novo, teve isso, a pandemia, a guerra, e depois, são problemas estruturais. Muitas coisas. Porque aí você tem que flexibilizar a regra do trabalho. Você pega, por exemplo, a e o custo de capital? Mas isso vem de um governo gastador. Se você... Total, custo de capital... Aí tem a questão de funding, não tem crédito. Melhor o custo de capital, ele é um efeito, você concorda? Ele não é a causa. Certeza. Ele é um efeito. Então, por quê? O efeito do quê? Se você gasta mais do que arrecada,
Você precisa tomar dinheiro emprestado para pagar aquilo que você deve Sim, no deserto. claro. Como é que o governo toma dinheiro emprestado? Ele emite título público. Quando ele emite título público, ele precisa de alguém para comprar essa dívida. Porque pelas regras da lei de responsabilidade fiscal, o Banco Central não pode mais monetizar, apesar que acha ali uns meinhos, mas não pode mais monetizar igual era antigamente. Ou seja, o governo comprar a dívida dele mesmo. Né? Senão você emite moeda desenfreada e hiperinflação. Então você precisa ter demanda para essa dívida. Né? É você que gasta mais na tua casa, alguém tem que te emprestar dinheiro. Alguém tem que demandar a tua vontade de pegar dinheiro emprestado. Se você é mais endividado, você vai pagar taxa de juros maiores. alto, Por isso que eu estou falando, que ele é a causa de um efeito gastador. Né? Então, você pega, por exemplo, o que eu ia falar, só já termino. Quando o Temer flexibilizou o mercado de trabalho, você passou a ter resultados positivos por anos logo depois daquilo. Da pouca flexibilização que ele conseguiu no mercado de trabalho. Não sustentar mais sindicatos de maneira coercitiva. Vários, né? Flexibilização das horas, como o Milei fez agora aqui. Que a mídia também falou um monte de mentira a respeito da flexibilização do mercado de trabalho na Argentina. Eu até comentei no grupo lá, você lembra? Que o cara falou assim, não, agora então é trabalho escravo. Não, ele flexibilizou, o número de horas continua igual. Só que eu posso trabalhar 2 dias seguidos, se você quiser descansar 2, tá tudo bem. Eu passo a ter autonomia sobre as minhas horas, né? Acordados, obviamente, com o empregador. Então, meu ponto é, esses problemas estruturais que precisam ser corrigidos, que é isso que impacta o custo do capital, que volta, como a gente estava falando da desindustrialização como um todo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.